Mais da metade dos brasileiros considera positiva a decisão recente do governo dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas PCC, Primeiro Comando da Capital, e o CV, Comando Vermelho, como organizações terroristas. Segundo uma pesquisa Poder Data realizada de 30 de maio a 1º de junho, 53% dos entrevistados consideram a medida boa para o Brasil. Outros 33% classificam como ruim para o país, enquanto 14% não souberam responder. E por falar em Estados Unidos, o escritório do representante comercial norte-americano concluiu mais uma investigação comercial que tem o Brasil como alvo e propôs, não impôs, propôs. Deixar claro aqui, o Brasil não está sendo tarifado. Existe uma proposta que surgiu do final de uma auditoria / investigação de um comitê, de uma secretaria, de um escritório ligado ao governo. Então é uma proposta, não é uma medida. Ontem falava-se em 25%, hoje subiu 50%. Então ele propôs uma tarifa adicional de 12,5% aos produtos brasileiros. Ao todo, 60 países foram alvo da investigação que apurou supostas falhas dessas economias para impedir a entrada de produtos fabricados com mão de obra forçada em seus mercados internos. A nova proposta foi anunciada um dia depois do órgão norte-americano recomendar tarifa adicional de 25% sobre importações brasileiras, exceto, é claro, aviões, café e laranja, vale lembrar, ao concluir investigação que questiona práticas comerciais desleais do país. E hoje, na abertura da segunda reunião ministerial do ano, Lula criticou as recentes medidas impostas pela gestão Trump. E vale lembrar, não são medidas impostas, são sugestões, são pareceres de uma análise. Se isso vai se tornar uma medida, não se sabe. Mas é claro que o Lula está aproveitando para fazer carnaval sobre isso. Então, o Lula, ele protestou com essas medidas, que não são medidas, são propostas, e o Lula também afirmou que o país não pode ser tratado como uma republiqueta insignificante. Vamos ouvir essa merda. É que nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, a nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Ainda diante de seus ministros, Lula rebateu declarações recentes do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a quem chamou de latino-americano frustrado. E ainda afirmou que o golpe de Estado de 1964 teria sido articulado por embaixadores norte-americanos no Brasil. Vamos ouvir mais uma aula de história com o homem que enforcou o enforcador de Tiradentes. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês, ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Ele não sabe que nós já sabemos
que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Você veja, é engraçado, né? Ele fala que o Brasil ele é multilateralista. O que é multilateralismo? É o povo sendo fudido pelo buraco de baixo, pelo buraco das orelhas, pelos dois do nariz, pelo umbigo, pela boca. Porque com o Lula é assim. Aí depois ele fala, ele coloca o Brasil ao lado desses lindos países. Colômbia, uma potência de cocaína. Nicarágua, uma ditadura sanguinária. E Cuba, outra ditadura sanguinária. Essa é a turminha do Lula. E o Lula se orgulha de colocar o país ao lado de duas ditaduras e um narco-estado. O Lula pegou o Brasil e disse que está fortalecendo a democracia no clube de duas ditaduras sanguinárias, Cuba e Nicarágua, do Daniel Ortega, que o STF proíbe que fala que ele é amigo do Lula, e uma narcopotência que é a Colômbia. E vem falar que está fortalecendo a democracia. Onde está fortalecendo a democracia? Vai ser estúpido assim no quinto dos infernos. No quinto dos infernos. E tem mais, Carvalho, eu fico imaginando, porque o povo de bem, que não gosta de bandido, o povo que sabe que o melhor programa de geração de renda que existe é trabalho. O povo que quer sair de casa, quer passear a pé, quer ir no parque com a família, quer ir para a igreja à noite e voltar sem preocupação com a vida, que quer ter um carrinho, quer ter uma casa decente, que quer ter uma vida legal, honesta, sadia e que não pode por conta da criminalidade. Então, esse povo adorou a novidade do terrorismo para os chefes de toda a criminalidade no Brasil. Porque toda a criminalidade no Brasil hoje tem que pedir a bênção para o PCC, ou para o Comando Vermelho, ou para alguma facção similar. Não pense que pode ter um ladrão de carro em São Paulo sem a bênção do PCC. Não pode! O PCC é mais eficiente que o Estado. Portanto, o brasileiro de bem gostou. Mas daí veio a reboque essa notícia, que nem uma notícia é uma grande desgraça, Caivano, porque não é uma medida adotada, é uma sugestão a partir de um estudo que, para o brasileiro, você vende fácil que é uma medida. Sim. Você mente fácil sobre Sim. isso. E é difícil falar a verdade. É mais fácil falar, há uma medida dos Estados Unidos para taxar. Fácil de entender. Aí você vai falar, a proposta ou a sugestão oriunda de uma auditoria, de um comitê, já é difícil, ninguém já entendeu mais nada. E isso vem na sequência do terrorista. Eleitoralmente, o que aconteceu? O Flávio se beneficiou, é claro, com a classificação de PCC e CV como grupos terroristas. Ponto. Flávio voltou a ser ameaça para o Lula e Lula voltou a ser ameaçado a não ser reeleito. Pouquíssimo tempo depois, e no mesmo dia em que isso é anunciado pelo Marco Rubio, o Trump publica uma foto dele com o Flávio Eduardo e o Paulo Figueiredo na Casa Branca, no mesmo dia, e isso acaba dando para o Lula fôlego, porque vai deixando o assunto do terrorismo velho e só se fala no tarifaço. Que não é um tarifaço, porque é só uma sugestão de um estudo. Aí eu fico pensando o seguinte, o Lula foi para os Estados Unidos atendendo a um pedido do Joesley. Joesley, que é um sujeito que deve, não é, a sua multibilionaridade ao Lula, porque ele é um campeão nacional, ele acha que é o primeiro dos campeões nacionais do PT, é aquela coisa soviética, você pega alguém
enche a raba de dinheiro público e se essa pessoa não der certo é que é um pilantra. Se essa pessoa der certo é porque fez valer o investimento público. Bom, aí o PT começou, o Trump e o Lula não iam se ver, começou o PT aqui no Brasil falar volta Maduro, volta Maduro. Uhum. Para quem não sabe, foi o Joesley Batista que ajudou a prender o Maduro, escolheu a vice para ser a presidente, conseguiu manter a sanidade dos seus negócios na Venezuela e foi a única pessoa, o único empresário a obter a autorização para transportar petróleo entre Venezuela e Estados Unidos. Aí o PT no Brasil começa, volta Maduro, volta Maduro. Aí o Joesley chama o Lula na Casa Branca, numa reunião mal explicada, que ninguém falou lé com cré, em que o presidente Lula veio dizendo que falou certas coisas, que o próprio presidente Trump duvidou que ele teria dito essas coisas, na conversa que ele teve com o Flávio. Aí o Flávio sai bem na foto, aí vem essa notícia que não é uma notícia do Tarifaço. Aí eu fico me perguntando, será que está havendo nos Estados Unidos um cabo de guerra com o Joesley? Porque eu fico imaginando, o Joesley pode ter sido acionado pelo PT para interceder. Porque já que agora é Morte Inês, PCC e CV são grupos terroristas, o que vocês podem fazer aí para a visita do Flávio Bolsonaro ser manchada? Porque ela está muito heróica. Aí vai o Joesley, que é uma pessoa que dá 5 milhões de dólares só para fazer a festa de posse do Trump, que tem negócio com o filho do Trump, a quem o Trump deve favores por conta do Maduro. Aí o Joesley fala assim, olha, dá uma manchada aí na visita do Flávio, eu também tenho que dar satisfação para quem me pôs onde eu tô. E eu fico achando isso, Caivano, porque não existe tarifaço. E isso não é notícia. Eu vou começar então pela pergunta que você fez sobre o Joesley, né? O que ele estaria fazendo? Para mim, na minha concepção, ele está ganhando tempo com essa proximidade. Eu ia falar exatamente o que você falou. O Trump acabou ficando devendo um favor, por entre aspas, aqui em virtude dessa suposta negociação diretamente com a vice do Maduro e entregando sua localização, muito provavelmente, para ser uma incursão bastante incisiva e rápida, né? Como de fato foi. E por que ele estaria ganhando tempo? Porque ele sofre investigação nos Estados Unidos por conta de a formação de um cartel, né, na questão de proteínas animais. E a cartelização nos Estados Unidos ela é criminalizada. Você não pode tentar formar um monopólio em determinada exploração, seja de serviço ou de produção. E ele já vem sendo investigado há bastante tempo, a JBS, na verdade, né? Então, me parece que o Joesley tentou já há muito tempo e aí apoiou a questão da eleição, como você disse, para ganhar tempo nessa investigação e tentar se safar. Mas lembre-se, os Estados Unidos... Se ele se safar, ele fica safado? Safado, acho que ele já é, né? Não vai ficar safado. Lembremos que os Estados Unidos não são o Brasil. Então não haveria a possibilidade do Donald Trump interferir, pelo menos diretamente, nessa questão dessa investigação. Aí passamos à questão das tarifas, né? Essa sugestão das tarifas. Como você muito bem disse, ontem fez uma explicação excelente sobre a questão do PIX, que eu levantei aqui, que não se tratava de um ataque direto, na verdade se tratava da não existência de uma paridade de armas para as empresas americanas atuarem exatamente igual às empresas brasileiras por não terem acesso ao PIX. E você fez uma explicação muito boa para as pessoas entenderem. E isso inclui, evidentemente, essa seção 301, que parte da investigação das práticas do governo brasileiro, quanto também a paridade de armas para a concorrência. Ou seja, o que os Estados Unidos defende? Eles até chamam de market fair, né?
um mercado justo, uma concorrência justa, uma concorrência paritária. Olha, eu apresento meu produto e ele tem que ter a mesma taxação dos produtos dos meus concorrentes. Não pode haver diferença para países. E me parece, né, ao que tudo indica, segundo o relatório que foi apresentado pelos Estados Unidos, demonstrou que há uma diferenciação, que é o protecionismo brasileiro contra produtos americanos, e isso fere justamente esse mercado justo. E tem a questão do STF também colocada, que aparece 7 vezes, citado 7 vezes no relatório, em virtude do protecionismo que foi feito no Brasil pelo Alexandre de Moraes. Protecionismo aqui, bastante aspas nessa questão, porque ele violou a soberania americana, violou as leis americanas e violou uma empresa americana, uma Big Tech, que está instalada nos Estados Unidos. Então, tudo isso junto formou o convencimento americano de que o Brasil tem práticas lesivas a essa concorrência e prevê a aplicação dessas taxas. Mas, contudo, porém, entretanto, já sinalizou que quer negociar isso, não vai simplesmente aplicar unilateralmente. Então você tem razão na questão de que o Brasil está usando isso, né? O Lula está usando isso para tentar ganhar alguma coisa. E aí eu vou finalizar dizendo o seguinte, Pavinato, multilateralismo é um novo nome para globalismo, que é uma forma de ler a questão que eles implementaram desde a década de 90, que é a globalização. Todo mundo fazendo comércio com todo mundo. Agora, globalismo é completamente diferente. E os globalistas é que estariam por trás dessa ideia de multilateralismo para poder interceder em outros países. E aí eu cito a China, que está aqui dentro do Brasil, comprando empresas, comprando glebas de terra, em cima de terras raras. Ou seja, esse multilateralismo era para dividir as forças das potências mundiais e não ter hegemonia americana. Mas o que a gente está vendo é justamente o Donald Trump implementando o seu projeto Monroe, né, o que ele chama de Donroe, para devolver aos Estados Unidos essa hegemonia e criando esse escudo das Américas que ele tanto diz. Por fim, tudo se refere à eleição, Pavinato. Na eleição de 22... Eleição? Eleição. Ah, entendi. Eleição. 3 autoridades americanas estiveram no Brasil para exigir que Bolsonaro reconhecesse a derrota. Isso antes mesmo da eleição acontecer. Então foi uma interferência americana naquela eleição. Agora, o Dilma desinelegibilizado teme o inverso, o reverso, o outro lado da moeda, agora contra ele. Olha, antes de eu perguntar aqui para o Segré, pedir para ele dar uma explicada, né, para vocês em que consiste, em que se baseia essa sugestão de taxação, que não é uma taxação, é uma sugestão. Queria mandar um beijo aqui para a Bernadette Fagundes. Queria aproveitar para cobrar a ratazana da Isa MRMR, pague meu dinheiro. E também quero falar uma coisa aqui para uma pessoa que está, o Edivaldo R6I. Edivaldo R6I, ele está escrevendo 200 mil vezes aqui, Flávio, cadê o dinheiro do filme? Pergunta pro Flávio, Edivaldo. O que você está perguntando aqui? Você está vendo aqui o Gustavo Segré, o Thiago Pavinato e o Cláudio Luiz Caivano. Você é do tipo de pessoa que vai no médico para firmar contrato? Você vai no advogado para fazer exame da rabeta? Ou você é do tipo que gosta de pitanga, sobe no pé de manga para roubar maracujá? Eu não sei, é muita gente louca nesse chat, Segré. Tem muita gente maluca, coitado. Bom, deve ser o horário, talvez. Vou começar pelo começo. O Lula errou. O Marco Rubio no Senado não mencionou a Colômbia, mencionou a Venezuela. Não falou da Colômbia. Colômbia, inclusive, que já teve o seu primeiro turno das eleições presidenciais e a direita ganhou da esquerda, mesmo que o terceiro colocado é de direita. Então, as chances de o responsável, o correspondente do Petro ir para a presidência é bem pequena. E aí é mais um país que vai virar para a direita. Peru está nesse caminho também, devem chegar às eleições do segundo turno em breve. O Peru, ora põe para a direita, ora põe para a esquerda. Peru é maluco, Peru é maluco. Mas eu gostaria de... Peru sobe, Peru desce. De explicar essa situação que é o que eu trabalho, comércio exterior,
E aí você tem que essa seção 301 investigou 76 países. 16 deles, incluindo China, Taiwan, eles estão sendo penalizados ou investigados por uma questão de excesso de industrialização, e aí entra também a questão do possível escravidão. Lembrando que a China, além de não ter nenhum direito, os trabalhadores, muitos deles trabalham 7 por 7, ou seja, 7 dias na semana. Descanso não tem e esquerdistas não reclamam disso. Mas, quando são colocadas a situação do Brasil, nós temos primeiro 10%, que foram 10% para todos os países quando o Donald Trump assume. Aí agregaria esses 25% de agora e os 12,5% que também estão sendo colocados. Mas vamos numa questão de perspectiva. O Brasil tem hoje, e eu estou tomando valores e dados que me passou o meu admirado amigo Troijo, Marcos Troijo, aquele que foi presidente do Banco dos BRICS antes da anta Dilma. O PIB do Brasil são 2,6 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos são 31 trilhões de dólares, ou seja, a economia americana é mais de 10 vezes a economia brasileira. Os Estados Unidos importa 3,7 trilhões, ou seja, é mais do que todo o PIB brasileiro em um ano. Então, o que os Estados Unidos importam em um ano supera toda a geração de produtos e serviços que o Brasil tem. Mas representa 12% do total do PIB americano. O Brasil importa, o Brasil tem de comércio exterior exportações 350 bilhões de dólares. E qual é o impacto do Brasil a respeito dos Estados Unidos? É 1%, o Brasil representa 1% de tudo que os Estados Unidos importa. Ou seja, a economia brasileira nas exportações aos Estados Unidos não mexe a agulha das importações americanas. E aí vem outra questão. O impacto dessas medidas, se confirmadas forem, seria de 9,4 bilhões de dólares, o que representa 2,7% do total das exportações brasileiras. Ou seja, também não tem um impacto efetivo nas exportações brasileiras ao resto do mundo, muito menos para os Estados Unidos. E agora é negociar. O Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira. E o Lula falou que vai participar da reunião do G7 para resolver essa questão. A diplomacia recomenda que nenhum presidente deve se expor se os corpos técnicos não negociaram e o acordo está fechado. Mas tomara que o Lula participe dessa negociação